Bom dia, bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia. Tá com sono, Sofia? Bom dia, professor. Bom dia, Davi. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Ângela. Ângela não entrou ainda. Bom dia, bom dia, Maria Luísa e Maria Heloíse. Todo mundo mexendo no cabelo, arrumando para parecer bonito. Ai, galera, mexe mesmo no cabelo que a partir de semana que vem a gente vai guardar todas essas aulas aí nossas aqui e ficar assistindo depois quando tiver nada para fazer. Bom dia, Arthur, que entrou depois aí. Galera, vamos lá então. Gente, bom dia a todos. Na última aula, gente, eu estava falando sobre alimentação, sobre evolução humana. E aí eu falei que a primeira coisa é que comer, se alimentar, é algo fundamental para que a gente fique vivo. Desculpa. Então, é algo fundamental para a nossa manutenção vital. Então, sem alimentação... Faltando aluno, professor. Tá faltando quem? Aluno. Esperar uns 2 segundos, então. Mas eu acho que... Será que... Deixa eu ver aqui quem se manifestou lá no grupo. A Isis não tá aqui ainda. Bom dia, Isis. Tá alegre, hein? Bom dia, tia. Tudo bem? Bem, a senhora? Tô bem demais na conta. Ainda mais que hoje é sexta-feira. Não muda nada, porque eu trabalho hoje, amanhã, domingo. Graças a Deus. Pessoal, eu vou começando aí, à medida que o povo for entrando, eu vou... O meu tempo aqui no Zoom tá passando aí. Não dou conta, não. À medida que o povo for entrando aí, eu vou aceitando. Então, gente, se alimentar é extremamente importante. Eu disse isso na aula passada. Deixa eu compartilhar logo minha tela aqui. Então, se alimentar, como eu disse, é extremamente importante. E existem, os seres, eles se alimentam de duas formas. Existem seres que são autótrofos. O que são seres autótrofos? Eles produzem o seu próprio alimento. As plantas são autótrofas. Por quê? Porque elas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Você não vê nenhuma planta aí correndo atrás de um bicho para matar, para comer. Você não vê isso. Por quê? Porque as plantas, elas são autótrofas. E você tem também os seres que são heterótrofos. O que são seres heterótrofos? Que dependem de outros seres para sobreviver. Nós somos heterótrofos. Nossa alimentação, por exemplo, no almoço, o que a gente come? A gente come plantas, a gente come animais, então a gente depende de outros seres. As plantas, por exemplo, não. Então, seres autótrofos e heterótrofos. Eu falei disso na aula passada. Outra
Outra questão que eu também trouxe para vocês, gente, eu trouxe uma curiosidade, a questão dos primatas. Gente, primata, macaco, chimpanzé, gorila, eles passam a maioria do tempo mastigando. Por que eles passam a maioria do tempo mastigando? Porque a digestão, gente, a nossa digestão é bem mais fácil. Sabe por quê? Porque nós temos o fogo para cozinhar as coisas. Imagina você comprar lá no mercado aquele pedaço de carne dura e nem cozinhar direito e comer. Gente, vai dar tanto trabalho para o seu estômago digerir aquilo tudo ali. Então, graças ao fogo, a gente pode cozinhar os alimentos e a digestão fica mais fácil. E os gorilas não. Os gorilas, os primatas, na verdade, eles ficam o tempo inteiro mastigando para facilitar a digestão. Uma curiosidade que eu trouxe aí na aula passada. Outra questão que eu falei também na aula passada, gente, foi sobre metabolismo e energia. Então, o que acontece? O que é o metabolismo? É quando eu construo ou eu desconstruo moléculas. Então, por exemplo, a gente viu que tem dois tipos de metabolismo aqui, o catabolismo e o anabolismo. O que é o catabolismo? É quando eu quebro molécula para obter energia. A digestão é um catabolismo, gente. Por quê? É um processo de catabolismo. Por que é um processo de catabolismo? O que a gente faz na digestão? A gente mastiga as coisas e aí aquilo ali vai ser quebrado nos intestinos, vai ser quebrado no estômago. Então, isso é um processo de catabolismo. Quebra para obter energia. Agora, o que é o processo de anabolismo? É quando eu construo moléculas. Então, eu quebro, mas eu também construo. Então, geralmente, por exemplo, existem algumas proteínas que o nosso corpo produz. Então, você quebra os alimentos e depois você constrói, reconstrói. Então, o catabolismo é quando eu quebro o alimento e anabolismo é quando eu construo. Então, o que é a digestão de fato? Então, é um conjunto de transformações químicas e físicas dos alimentos em partes mais simples. Nosso corpo, gente, ele não tem condição, por exemplo, de absorver um pedaço de carne. O que ele faz para absorver os nutrientes que estão na carne? Ele quebra em partinhas menores. E aí, quando ele quebra, a gente consegue aí adquirir os nutrientes que estão naquele alimento. Existe uma classificação para esses nutrientes, gente. A gente pode chamar os nutrientes aí de macronutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles que a gente precisa em maior quantidade. E tem também os micronutrientes. Micronutrientes são aqueles que a gente precisa em pouquinha quantidade. Mas tanto os macro quanto os micronutrientes são essenciais para nós. Então, boa parte deles aí a gente vai adquirir na alimentação. Então, a gente come para quê? Para ter energia e nutriente. É para isso que a gente come. E aí, existem aí dois tipos de nutrientes, os macro e os micronutrientes. Vamos ver agora cada um deles aqui. Então, macronutrientes, como eu disse para vocês, né? São nutrientes ingeridos em grandes quantidades, como os carboidratos, as proteínas, os lipídios e a água. Então, a gente vai ver aí o que é cada um desses macronutrientes aqui, gente. Vamos lá, então, para o primeiro macronutriente aqui nosso hoje. Carboidrato. Quem já tentou emagrecer, gente, e eu acredito que não é o caso de vocês, mas eu já, por exemplo, fiz dieta. Eu fui na nutricionista quem cuida da nutrição, né? Então, eu fui na nutricionista uma vez e ela me passou uma dieta. Essa dieta, gente, ela era principalmente... ela era pobre em carboidrato. Eu comia pouquinho carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato, gente... O que é o carboidrato? Eu coloquei aqui uma definição. Ele também pode ser chamado de açúcar. Então, ele apresenta em sua estrutura... Então, o que eu tenho dentro do carboidrato? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho lá o C, o H e o O dentro desse composto. E são as principais fontes de obtenção de energia. Então, para a gente ficar com energia, a principal fonte de energia são os carboidratos. Você já viu que, por exemplo, aquele dia que você não come um arroz, você não come um macarrão, você fica fraco e aí dá aquela moleza. Por quê? Porque a principal fonte de energia nossa são os carboidratos. Então, tem carboidrato, por exemplo, lá nas batatas, no pão, no macarrão, na aveia. Se você não comer nenhum alimento que é fonte de carboidrato, aí fica complicado. Porque eles são responsáveis pela nossa energia. Gente, uma curiosidade, por que é que a gente engorda, então? O que a gente, por exemplo, quando a gente vai lá na nutricionista, a nutricionista fala assim, você tem que diminuir carboidrato. Por quê?
Gente, carboidrato é energia. Então, vamos lá que você coma por dia 200 gramas de carboidrato. Então, ele vai te obter ali 200 gramas de energia, por exemplo. Ele vai te dar uma quantidade de energia ali. Você tem que gastar essa energia. Porque se você não gasta essa energia, então se você ganhou lá, por exemplo, você ganhou 50 lá de energia. Se você não gastar essas 50, sabe o que vira essa energia? Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas vira esse buchinho que eu tô aqui, ó. Então, gente, e nada contra, cada um suas percepções aí. Então, o carboidrato, ele serve para quê? Para nos dar energia. Ele serve para isso. Então, você come o carboidrato para ter energia. E aí, você precisa gastar esse carboidrato. Se você não gasta o carboidrato, sabe o que acontece com ele? Ele vira gordura. Então, tá aí uma das... Por isso é que quando a gente vai na nutricionista, por exemplo, quando eu fui, gente, o meu objetivo era ficar forte, era ficar trincada. Eu não consegui esse objetivo até hoje, não, mas quando eu fui na nutricionista, ela me falou, olha, Jéssica, primeira coisa, você tem que diminuir a quantidade de carboidrato à noite. Por que eu tinha que diminuir a quantidade de carboidrato à noite? Porque carboidrato é energia. Aí você pensa que eu tô lá 8 horas da noite, comendo aquele prato de macarrão. Aí, beleza. Aí aquele prato de macarrão é carboidrato, né? Vai me dar um monte de energia. Aí a minha pergunta é, aonde é que eu vou gastar essa energia desse prato de macarrão? Em lugar nenhum. Eu vou dormir depois, né? Então, gente, o ideal é se comer mais carboidratos lá de manhã. Mas, gente, eu não sou nutricionista, eu não tô aqui para passar dieta ou para falar que vocês têm que parar de comer carboidrato ou comer mais. Eu não tô falando isso. Eu tô explicando para vocês o que é o carboidrato. Então, os carboidratos, o que eles são? Na verdade, eles são responsáveis por quê? Fonte de obtenção de energia. Eles são responsáveis principalmente por nos dar energia. E aí, se você come muito mais carboidrato do que você gasta, então, se você está comendo um monte de energia e não está gastando, aquilo vai ser acumulado em você em forma de gordura, principalmente. Gente, está conseguindo entender? Todo mundo aí? Eu não estou vendo ninguém aqui, gente. Sim. Não sei o que aconteceu, mas não estou vendo ninguém. Então, gente, eles são fonte de energia. Eu posso dividir os carboidratos em 3. Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. O que é isso, Jéssica? Pronto mesmo. Gente, os monossacarídeos... Deixa eu pegar uma folha aqui. O que são os monossacarídeos? São aqueles... Eu falei que o carboidrato ele é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. O que é o monossacarídeo? É um carboidrato mais simples e ele tem de 3 a 7 carbonos. Eu falei para vocês o quê? Eu falei para vocês que o carboidrato é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os monossacarídeos, que é um tipo de carboidrato, ele tem 7 carbonos, ele tem de 3 a 7 carbonos. Então, vocês vão ver lá que a estrutura de um monossacarídeo tem de 3 a 7. Aonde eu acho, por exemplo, monossacarídeo? Glicose. A glicose é um monossacarídeo. A frutose é um carboidrato que tem nas frutas, é um monossacarídeo. A galactose, que é um carboidrato que tem no leite, é um monossacarídeo. Então, você vai ver que na estrutura delas, eles têm aí até 7 carbonos. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, a estrutura da glicose. Pra ver uma coisa. Eu tenho essas ideias na hora, assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma mais simples para vocês. Acho que essa aqui é ela. Olha aqui para vocês verem, gente. Vou colocar essa aqui que é mais fácil. Olha aqui para vocês verem a glicose. Essa estruturinha aqui do lado direito é a glicose. Olha quantos Czinho ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, o monossacarídeo, ele vai ter isso aqui, então, é um carboidrato. E o monossacarídeo ele vai ter de 3 até, no máximo, 7 carbonos. Essa é a característica dos monossacarídeos. E o que é o disacarídeo? O disacarídeo, gente, é quando eu pego 2 monos. Então, quando eu tiver 2 monossacarídeos, eu chamo isso de disacarídeo. Então, o disacarídeo é constituído aí por 2 monossacarídeos. Exemplo, sacarose.
A sacarose é um tipo de carboidrato aí que está na cana-de-açúcar, principalmente. Lactose também está no leite. Já ouviu falar alguém falar assim, ó? Ah, eu tenho intolerância à lactose. O que é a lactose? É um tipo de carboidrato. Eu tenho. Então, Eu também tenho. gente, hoje em dia quase todo mundo tem. Eu ouvi uma vez, eu não tenho assim, eu não sei bem, eu não consigo afirmar para vocês, mas eu ouvi um médico falando uma vez. Sabe por que a maioria das pessoas hoje tem intolerância à lactose? Porque o leite da vaca não foi feito para nós, não. O leite da vaca foi feito para o bezerro. Nós não é bezerro. Se fosse para a gente ficar a vida inteira mamando, a mãe da gente teria leite a vida inteira. E a gente ficaria mamando nela a vida inteira. Mas Agora, leite por de que caixa a gente... é pior, tia. Hã? Leite de caixa é 1000 vezes pior que de É vaca. pior. Gente, é claro que eu falei assim... o que eu quis falar para vocês, eu vi um médico falando, ele falou, gente, sabe por que a maioria de nós temos a intolerância à lactose, que é um carboidrato? Por esse motivo. Por quê? Porque o leite da vaca foi feito para o bezerro, não foi feito para a gente. E aí acaba que o nosso organismo ele não é tão adaptado aí. Você ouviu o médico falando, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, gente, o disacarídeo é um tipo de carboidrato, serve para dar energia. E aí ele é constituído aí por 2 monossacarídeos. Então, quando eu junto 2, eu tenho um disacarídeo. E aí, por último aqui, os polissacarídeos, eles são maiores, né? Então, os polissacarídeos é a junção de vários açúcares menores. Então, é como se eu pegasse vários monossacarídeos, vários disacarídeos, juntasse, virou um poli. O nome já diz, né, gente? Mono vem de 1, di vem de 2 e poli vem de vários. Então, quando eu junto vários açúcares menores ali, vários carboidratos menores, eu formo aí um polissacarídeo. Galera, então, todos esses aqui, percebam o que eu tô falando. Não vamos confundir a coisa aí. Carboidrato, então, serve para quê? Para dar energia. Se eu consumo muito carboidrato e não queimo essa energia que ele me deu, o que acontece? Acumula em forma de gordura. Então, principalmente isso aí. E a gente tem 3 tipos aí de carboidratos. Os mono, os di e os poli. Mono é 1. Então, esse monossacarídeo pode ter de 3 até 7. Disacarídeo é 2, então são 2 mono. E poli é vários aí. Então, quando eu tenho vários, eu tenho carboidratos maiores. Exemplo de carboidrato, polissacarídeo, o amido. Gente, você já viu aquele amido de milho, amido de... Eu não sei se vocês já ouviram falar. Amido de milho, a própria maisena é um amido também. Então, é um carboidrato. Então, carboidrato é isso, gente. Conseguiu entender? Energia, e tem 3 tipos. E serve aí para dar energia. E aí, se você não consome energia, acumula em forma de gordura. Deu para pegar a ideia, galera? Vamos lá, então, para o próximo aqui, se a galera entendeu. Você sabia? As fibras alimentares são formadas por diversas substâncias vegetais, em grande parte polissacarídeos, indigeríveis. E isso graças à ajuda de bactérias intestinais que degradam essas substâncias. Essas fibras estão ligadas à formação do bolo fecal. Gente, você já ouviu falar em fibra? Por exemplo, quando a gente come, por exemplo, um pão integral, a gente vai ver que lá nele tem assim mais fibra, mais não sei o quê. Se você pegar um rótulo de um alimento atrás, você vai ver que tem lá carboidratos, fibras, não sei o quê. Fibra, gente, é um tipo de polissacarídeo. E aí eu coloquei só essa curiosidade aí. E eles são polissacarídeos que o nosso estômago, gente, se não fossem as bactérias intestinais que tem lá, não conseguiria digerir esses polissacarídeos. Então, o nosso corpo é cheio de bactérias boas. Bactérias que servem aí para quebrar os alimentos, para ajudar no processo de digestão. Um exemplo aí, eu trouxe esse exemplo para vocês aqui. Então, as fibras aí são um tipo aí de polissacarídeo. E graças às bactérias é que a gente consegue aí digeri-las. Vou passar aqui, galera. Da segunda macromolécula, gente, que eu quero falar com vocês aqui. Deixa eu ver isso aqui para cá. Segunda macromolécula que eu quero falar com vocês é as proteínas. Galera, eu também fui na nutricionista, né? Como eu disse para vocês, o meu objetivo, eu não atingi esse objetivo, porque é muito difícil. Mas o meu objetivo era o quê? Era ficar trincada, era crescer músculo.
Não consegui isso. Mas a primeira coisa que ela me falou, olha, Jéssica, você tem que cortar carboidrato. Você tem que diminuir a quantidade de carboidrato. Eu não poderia ficar sem, mas eu teria que diminuir principalmente à noite. Por quê? Porque era aquela ideia, gente, que eu falei pra você. Se você vai lá comer um prato de macarrão à noite, que hora é que você vai queimar aquilo? Então, por exemplo, à noite, eu comia um bifinho, sem gordura, sem nada, seco, igual pau. Pensa um trem que era ruim. Jesus amado. Mas, enfim. E aí, o que acontecia? Ela falava pra mim o seguinte, olha, você vai ter que aumentar a sua quantidade ali de proteínas. Por quê? Porque a proteína, ela ajuda na estruturação, ela ajuda a crescer, digamos assim. Mas, enfim, o que é as proteínas? Então, são formadas ali por cadeias de aminoácidos, que são também chamados de peptídeos, e só são absorvidas depois que são quebradas. Jéssica, eu não entendi nada. Peptídeo, aminoácido. Gente, o que acontece? As proteínas, elas são macromoléculas gigantescas, grandes. E aí, o que acontece? Então, eu já vi um professor fazendo essa analogia, eu vou fazer também para vocês entenderem. Então, a proteína, ela é grande. E ela é formada ali por cadeias grandes, a gente chama de cadeia de aminoácido. E aí, o que acontece? A proteína é como se fosse um trem. Imagina um trem. O trem é composto de quê? O trem é composto por vagãozinhos. Então, a gente tem ali a proteína, que é o trem, e a gente tem ali o que a gente chama de peptídeos. O que são os peptídeos? Os vagãozinhos que compõem essa proteína. Então, a proteína é gigantesca. E aí, quando eu falo gigantesca, gente, isso tudo está dentro dos alimentos. Mas ela é grande. E aí, então, a proteína é grande, e aí ela é formada por menores partezinhas, que são os peptídeos. E aí, a gente só consegue ali. Elas só são absorvidas depois que elas são quebradas. Então, elas precisam ser quebradas em coisas menorzinhas. Quando chega dentro do nosso organismo, elas precisam ser quebradas. E aí, gente, a gente acha proteína em quê? A gente acha proteína na carne, a gente acha proteína no peixe, a gente acha proteína ali na batata doce. Você já viu que, por exemplo, no ovo, você já viu quando a pessoa tá malhando para crescer, para ficar forte? Qual que é a comida de quem tá malhando? Batata doce, ovo... Batata doce, ovo e frango. Por quê? E Porque batata doce. Comi isso mesmo. Como é que é? Minha prima só come isso Só mesmo. come isso. Batata doce, ovo. E é ovo sem sal, cozido, né? Frito não é. Se for frito. Então, quais são as principais fontes aí de proteína ao nosso dispor aí? Frango, peixe, batata doce, ovo. E aí as funções, então, da proteína. Quais são as funções dela? Gente, elas são tão importantes. Cada um tem uma importância. Ela tem várias importâncias. Então, olha a primeira importância que eu coloquei aqui. A primeira função. Estruturação do organismo. Ela dá suporte e resistência. Por isso é que quando uma pessoa quer crescer, quer ficar forte, o que ela faz? Ela come proteína. Por que ela come proteína? Porque a proteína ajuda na estruturação. Ela ajuda a crescer músculo. Então, a principal função aqui, a primeira função aqui da proteína. Não, né? Estruturação. Jeane. Tá bem debaixo da mesa. Gritando aí com os meninos. Eu achei que tava desligado. Pois é. Então, gente, a primeira função aí das proteínas é estruturação do organismo. São elas que dão suporte, resistência ao organismo, ao corpo. Outra questão aqui, atuam como coenzimas. Jéssica do céu, que nome difícil. Gente, o que acontece? As reações que acontecem no nosso corpo, elas acontecem de modo rápido. Sabe por que elas acontecem de modo rápido? Por conta das enzimas. Enzimas é um tipo de proteína. Porque imagina só, gente, se a gente comesse hoje, a gente almoçasse hoje e demorasse um mês para fazer a digestão. Pensa. Aí amanhã a gente comia de novo, a gente ia estar com o estômago desse tamanho, a barriga desse tamanho. Por quê? Porque aí aquele alimento ia ficar vários dias ali no nosso estômago e não ia digerir. Então, o que acontece? As coisas que acontecem, as reações que acontecem no nosso organismo tem que acontecer de modo rápido. Porque senão ninguém aguenta, né? Imagina só o processo lá de respiração. Tá acontecendo o tempo inteiro. Respira, vai oxigênio, meus alvéolos mandam pro pulmão ali. E é tudo muito rápido. E por que é tudo muito rápido?
principalmente por conta das enzimas, gente. Na digestão tem enzima. Na nossa boca aqui, a saliva da nossa boca tem enzima. O que são as enzimas? Elas são um tipo de proteína que ajuda a acelerar as reações. Sem as enzimas, ficaria devagarzinho as reações. Você comeria hoje, daqui um mês, estaria lá a carne lá no seu estômago. Pensa, só um mês com a carne no estômago? Tinha que comer só uma vez no mês, porque não ia ter condição, né? Outra questão, gente, as proteínas também fazem transporte de moléculas dentro das células. Então, dentro da célula, gente, tem uma movimentação de substâncias lá dentro. As substâncias ficam se movimentando de um canto para outro. Não sei se vocês já estudaram célula, mas acredito que sim. Sai de um retículo, vai para o outro. Sai daqui, vai para o complexo de Golgi. Eu estou falando de algumas partes dentro da célula, gente. Então, as substâncias, elas se movem ali dentro da célula. Quem que faz esse transporte? Principalmente aí as proteínas. Outra questão, gente, regulam inúmeras atividades metabólicas por meio dos hormônios. E aí a gente tem aí um tipo aí de proteína também, hormônio. Então, gente, as proteínas, elas são tão vastas assim, ó, elas têm tanta especificidade. Olha aqui para vocês verem. O carboidrato, a principal função dele é o quê? Energia. Ok. Agora, as proteínas, gente, elas são tão importantes. Por quê? Porque elas têm muita função. Elas têm muita função no nosso organismo. Outra coisa aqui. Elas também, gente, atuam ali, defendendo o corpo contra organismos invasores. Isso no sistema imunitário. Então, as proteínas também atuam ali. Então, pra vocês terem uma ideia, gente, olha a quantidade de coisas que eu falei para vocês que a proteína faz aqui. Carboidrato é energia, ok. Agora as proteínas não, olha a quantidade de coisas que elas fazem. Então, por isso que, por exemplo, quando você vai comer, você coloca lá, por exemplo, quando você vai na nutricionista, ela fala assim, olha, o seu prato tem que ficar colorido. Por que seu prato tem que ficar colorido? Tem que ter lá um carboidrato, tem que ter lá uma proteína. Por que tem que ter um carboidrato? Porque você precisa de energia. Se você não comer carboidrato, você não vai ter energia. Por que você precisa de proteína? Eu te falei aqui 1, 2, 3, 4, 5 coisas que as proteínas fazem. Então, você precisa das duas coisas. Você precisa do carboidrato, você precisa da proteína. É por isso, gente, que eu sou totalmente contra gente que faz aquelas dietas loucas. Gente, dieta. Quando eu fui fazer, por exemplo, a dieta, quando eu fui fazer uma dieta, ela era bem restrita. Bem restrita ao quê? Eu não comia bobeira. Eu não comia essas pipoquinhas, bolacha recheada, balinha. Mas a minha alimentação, eu comia o dia inteiro. Eu passava o dia inteiro comendo. Só que só coisa saudável. Então, por que é que eu sou contra, por exemplo, eu sou contra aquela dieta louca, que a pessoa não come, a pessoa... Eu comia demais, só que eu só comia coisa saudável. Por que é que, então, eu sou contra? Por quê? Porque a pessoa acaba se restringindo isso aqui, ó. Aí a pessoa vai lá e come, por exemplo, só carne. Ué, da onde vai vir a energia dela se ela não está comendo carboidrato? Gente, a questão é controlar, moderar. Se não modera, aí vira bagunça, né? Terceiro tipo de macromolécula aqui, gente, que eu preciso falar para vocês, são os lipídios. Então, a gente vai achar lipídio aí. Deixa eu colocar isso aqui para cá. A gente vai achar lipídio aí, por exemplo, nos óleos, amendoim, abacate. Então, a gente vai achar lipídio nesses lugares. O que é o lipídio? O lipídio, gente, é gordura, é óleo, gordura. Jéssica, mas a gente tem que comer óleo ou gordura? Precisa, gente. A gente precisa de óleo, a gente precisa de gordura. Por que a gente precisa de gordura? Olha aqui para vocês verem quais são as funções aqui, gente. Mas moderado, né, tia? Porque tem uns que, quando vai comer o pão mesmo, passa 2 quilos de margarina. Não, margarina, gente. O que acontece? Isso eu vou falar no próximo slide. Existem as gorduras que são boas e as gorduras que são ruins. A margarina, gente, é uma gordura péssima. É horrível aquilo. É uma gordura péssima. As suas veias gritam. Eu sempre, quando eu vou comer uma margarina, eu gosto de conversar com eu gosto de tentar entender o que meu corpo tá pensando. É umas doiduras que eu tenho de vez em quando. Quando eu como a margarina, eu falo, nossa, minhas veias, essa hora tá gritando. Porque margarina não é uma gordura boa, não, gente. A gente tem lá gorduras mais saudáveis. Por exemplo, o abacate é uma gordura saudável. Então, você tem gordura dentro dele. Peixe, ó, gordura de vaca, de leite.
Então, você tem lá, por exemplo, óleo de soja é uma gordura aí saudável. Vamos continuar aqui. Gordura de porco também, né, professora? Sim, então você tem gorduras que são saudáveis. Agora você tem gordura industrializada, gente. A maioria aí, coisa que tem gordura industrializada, geralmente não é muito bom. Mas vamos lá. Então, os lipídios ou gorduras, elas apresentam estrutura molecular variada. Qual que é a função dos lipídios? Reserva energética. O que é reserva energética? Gente, imagina só que você fica ilhado aí, fica uns 5 dias sem comer. Por que você não morre? Porque você tem reserva energética. Então, seu corpo é inteligente, ele reserva energia. Outra questão aí, função dos lipídios, isolantes térmicos. Então, você já viu que o urso polar, ele vive num lugar muito frio. Já viu que ele é gordão, ele tem ali muita gordura. Por quê? Porque a gordura ajuda ali é um isolante térmico. E aí, outra questão aqui, gente, na membrana, as nossas células têm um negócio chamado membrana plasmática. A membrana plasmática é constituída basicamente, sabe de quê? De proteína e lipídio. Então, na membrana das células, eu tenho proteína e lipídio. Então, a função aí do lipídio, então, reserva energética, isolante térmico, composição da membrana plasmática. E aí, vamos lá. Em uma dieta, gente, de 2.000 calorias por dia, recomenda para um adulto saudável cerca de 400 a 700 quilocalorias. Devem vir de gordura. Então, vocês precisam ingerir gordura também. Só que é claro que a gente tem que selecionar, gente, as gorduras aí que a gente vai ingerir. Eu tirei aqui uma parte do livro que eu achei muito boa, gente. A gente tem aí alguns tipos de gordura. Eu não sei se vocês já viram, assim, em alguma coisa de margarina, gorduras trans, gordura insaturada, gordura saturada. Gente, então, tem aí alguns tipos de gordura. Algumas a gente pode comer e outras não. Então, vamos ver aqui a diferença. Então, vamos lá. Gordura insaturada. O que é a gordura insaturada? São consideradas benéficas à saúde. Por quê? Porque elas ajudam a reduzir o colesterol ruim, os triglicerídeos, que são um tipo de gordura que pode causar doença, e também a pressão arterial. Então, são gorduras aí que são boas, ajudam, então, a diminuir colesterol, triglicéridos, pressão, e elas aí estão presentes em que alimentos? Agora, olha aqui o alimento. A gente quer comer o quê? A gente quer comer margarina, mas olha os alimentos que tem a gordura boa. Azeite de oliva, óleo de canola, milho, óleo de milho, amêndoa, castanha do Pará, abacate, linhaça, truta, salmão. Mas aí a gente quer comer, sabe o quê que a gente quer comer? Margarina. Aí não tem jeito, né, gente? Aí é uma gordura ruim. Então, se você quer comer uma gordura boa, tá aqui gordura boa. Te dê alimentos que tem gordura boa, que são as gorduras insaturadas. Então, azeite de oliva, óleo de canola, de milho, amêndoa, castanha do Pará, abacate. Jéssica, mas isso é muito caro. Gente, abacate não é. Óleo não é. Alguns aqui são até mais caros. A castanha do Pará, você comer demais, dá caganeira. Aí essa parte eu não sei, não conheço. É porque uma vez eu comi demais e passei mal. Fiquei foi dia sem querer ver castanha na minha frente. Foi experiência própria, então? Foi, tio. Acredito em experiências próprias. Não experiência própria é tudo. Então, segundo a Jeane, não coma castanha de Pará muito, porque dá caganeira. Mas você... Gente, tudo tem um limite também. A Jeane deve ter comido até cansar também. Lembra que eu falei aqui no outro slide, eu falei que tem um limite. Você não pode comer adoidar. Tem um limite para tudo. Na sua dieta, gente, tem que ter um limite ali de carboidrato, um limite de proteína, um limite de lipídio, tem que ter um limite. Tia, quando eu dei anemia, a médica passou para me comer 3 castanhas de manhã. Eu não podia comer carne vermelha, só carne de frango ou peixe. Você acha que eu comia? Eu comia só as castanhas, minha filha. Que era o melhor que tinha. Não, mas carne de frango ou peixe é bom, gente. Ah, não, tia, eu não sou muito fã de peixe, não. Só de Adivinha só, Jeane, por que é que ela falou de carne de frango ou peixe? Porque é rica em proteína. Anemia é falta aí de proteína no corpo. Ah, não, tia. Eu não dou conta de ver só na carne branca, não. Tem que ser carne vermelha mesmo. Não, mas tem que ter de vez em quando também. Então, vamos lá. Gente, então a gente tem as gorduras insaturadas. Minha aula tá acabando e eu tô com conversa. Então, a insaturada, gente, são as gorduras boas. Então, a gente encontra nesses alimentos aí que eu falei. Em contraposição, você tem também as gorduras saturadas. Elas são consideradas prejudiciais à saúde quando ingeridas em grande quantidade.
Por quê? Pois aumenta o colesterol ruim, aquele que deposita lá nas artérias. Então, quando você come uma gordura saturada, pode ter certeza que suas veias estão gritando. Tá lá dentro do seu corpo gritando. Sempre que vocês for comer uma gordura ruim, gente, vocês lembram de mim. Falam, nossa, minha veia deve estar gritando. O professor Jéssica falou. Eu sempre falo, nossa, minha veia está gritando. Eu converso muito com o meu corpo, gente. Tem hora que eu falo assim, tem hora que eu não mastigo uma coisa, eu falo, nossa, meu estômago essa hora tá gritando de raiva. Mandei um pedaço de carne inteiro lá para eu digerir. Eu sempre converso com o meu corpo. Tem umas doiduras assim que eu tenho mesmo. Mas enfim, gente. Então, a gente tem gordura insaturada que são boas. Gorduras saturadas, elas são ruins quando ingeridas em grande quantidade. Então, ela pode aumentar o colesterol ruim, aquele que se deposita nas artérias. E aí, quando eu tenho gordura ali entupindo a artéria, entupindo veia, sabe o que acontece? Você tem vários problemas. Você pode ter ali problema cardíaco, se for no coração, né? Você pode ter AVC, se for na cabeça, obesidade e uma série de outras complicações. Você tem ali reumatismo, você pode ter trombose. Gente, trombose, reumatismo, AVC. Deixa eu ver o outro aqui que fala aqui, ó. O que é isso? É tudo veia entupida. Todos eles são veias entupidas. O que muda é o lugar da veia. Então, por exemplo, o AVC. O AVC é uma veia entupida na cabeça. Você tem ali um infarto, é uma veia entupida no coração. Você tem ali, por exemplo, a trombose. É a veia entupida mais para baixo aqui. Então, dependendo do lugar, mas isso tudo é veia entupida. Por que é veia entupida? Ingestão demais, principalmente de lipídio. Então, se você ingere demais, você vai ter um problema aí desses. Então, elas estão presentes em alimentos como carnes vermelhas e brancas, principalmente na gordura da carne, da pele das aves. Sabe aquela pelinha de frango? Tem muita gordura aí saturada. Então, gente, a gente não pode... Eu, particularmente, nem gosto daquela gordura. Da gordura da pele ali. Eu acho muito gorduroso. Então, as gorduras saturadas, se você comer demais... Acho horrível, tio. Eu também não gosto, não. Mas... Então, por exemplo, se você comer muita carne, você também vai estar ingerindo aí uma quantidade de gordura saturada demais. Outra questão, leites e derivados, manteiga, creme de leite, iogurte, nata, chocolate, bolo, fritura, bacon, azeite de dendê. Você pode comer? Pode, mas pouco. Pouco. A questão disso aqui tudo, gente, é equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, bagunça tudo. Então, gente, eu vou parar aqui porque minha aula está acabando, falta 2 minutos. Insaturada é boa. É boa. Inclusive, os alimentos nem são assim tão gostosos. Porque gordura boa, já viu, né? Gorduras, então, insaturadas são aquelas boas. Então, eu tô falando de lipídio. A gente tem 3 tipos de lipídio. Então, lipídio é gordura, né? A gente tem as gorduras insaturadas, as saturadas e as trans. E aí, a gordura insaturada é a boa. Saturada é aquela que depende da quantidade que você come. E as trans a gente vai ver na próxima aula. Gente, coloque aí o nome de vocês no bate-papo aí rapidinho, porque minha aula já tá acabando. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vocês conseguiram entender, galera, o que eu falei aí hoje? Falei grego. Entenderam? Não entenderam? Entendi. Então, eu falei, gente, de 3 macromoléculas aqui. Carboidrato, energia, proteína, um monte de função. E lipídio, gordura. Falei de 2 tipos de gordura aí, insaturada e saturada. E aí, eu vou encerrar aqui, galera. E na próxima aula a gente continua aquilo lá que a gente está falando, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. E até a próxima aula. Obrigada. Até mais. Até. Bom fim de semana. Obrigada para vocês também, gente. Esqueci até que era final de semana. Segue a vida. Tchau.